Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo em 2 Reis 3, a partir do versículo 9. Deixa ela aberta aí. E o tema dessa mensagem é uma fé audaciosa. Todo mundo está aqui numa fase que ninguém sabe o que vai acontecer, como que vai ser, se Jesus vai voltar, não vai voltar. Está todo mundo agoniado. Pessoas estão perdendo pessoas queridas e pessoas próximas. E a nossa sensação, como nunca na nossa história, como homens sapiens, como seres humanos, é de falta de controle, né? Nós nunca estivemos numa situação que nós tínhamos essa sensação de tão pouco controle. E eu estava estudando a palavra e Deus colocou no meu coração uma mensagem a respeito de fé e a respeito também de controle. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que a gente pode se planejar, a gente pode organizar nossa vida, fazer um caderno de planos e um caderno de objetivos. A gente pode sonhar, a gente pode planejar um ano, 5, 10, 15 anos, mas só Deus tem o controle. Só Deus tem o controle de todas as coisas. A palavra dele diz que não cai uma folha sequer de uma árvore se Deus não autorizar, se Deus não permitir. E o mais incrível de tudo isso, e isso nós vamos ver no decorrer dessa palavra, é que mesmo eu me organizando, mesmo eu sendo planejado e metódico naquilo que eu estou fazendo, só Deus pode fazer chover. Só Deus pode trazer o milagre. Só Deus pode fazer aquilo que é impossível, aquilo que aos meus olhos, aos olhos humanos é improvável. Só Deus pode fazer chover. E em Provérbios 3, 5, 6 diz que nós devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. E também que nós não devemos nos estribar, ou seja, não devemos ficar buscando o nosso próprio entendimento. Diz lá, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E às vezes o nosso próprio entendimento está nos enganando, está nos desviando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele diz também lá, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E a gente precisa, independente de qual seja a circunstância que a gente esteja vivendo, primeiro, entender que só Deus pode fazer chover. Segundo, não confiar no nosso próprio entendimento, não confiar no entendimento humano, não confiar em fake news, não confiar naquilo que você vê na internet. E em terceiro, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, porque Deus endireitará todos os teus caminhos, todas as nossas veredas. E lá em 2 Reis, no capítulo 3, a partir do verso 9, acontece algo muito interessante. Está lá escrito assim, então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor ajuntou nós, os 3 reis, para nos entregar na mão de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui um profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu. A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas, do seu pai e da sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Verso 14. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse pelo respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas no vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos,
vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Vamos parar por aqui. Olha que interessante. Aqui a palavra fala a respeito de 3 reis que se reuniram para atacar um outro exército, né? Eles se planejaram, eles se organizaram, eles prepararam tudo. Um exército, a gente sabe que é um sistema muito organizado. E eles se uniram, esses 3 reis, e a palavra fala várias vezes a respeito de nós, 3 reis, para atacar esse exército. Só que no meio do caminho aconteceu algo inesperado, algo que fugiu do controle. Talvez na nossa vida também a gente se prepara, às vezes, para tantas coisas, e no meio do caminho às vezes acontece algo que foge do controle. E acabou a água. E todo mundo sabe que existe um tempo, uma tolerância que a gente consegue ficar sem água. Existe um período ali que um ser humano normal ele consegue ficar sem água. A sede é algo que realmente pode nos debilitar. E aí acaba a água. Mas e o que isso importa, né? Porque eles não foram buscar água em algum outro lugar. Lembra que é um exército, né? O exército ele depende das fontes ali, das circunstâncias que estavam ali próximos deles. Mas acaba a água. E olha que interessante, né? Acaba a água e eles, por algum motivo, eles decidem consultar um profeta. Será que nós fizemos algo de errado? Será que nós fizemos algo que não... O que nós fizemos de errado? O que nós fizemos que estamos nessa situação? E aí eles vão lá e consultam um profeta, o profeta Eliseu. E aí quando eles consultam o profeta Eliseu ele é todo ressabiado, né? Ele fala assim, não tenho nada a ver com vocês. E aí por respeito a Josafá, rei de Judá, por respeito a um dos reis que estavam ali junto, reunido com eles, esse profeta ele pede para vir um arpista, um músico para tocar. E esse músico começa a tocar e aí o poder, o Espírito Santo, né, ele desce ali sobre Eliseu e Eliseu começa a profetizar. E quando ele profetiza, eu acho que isso é muito interessante, ele não profetiza a respeito das circunstâncias, né? Porque muitas vezes a gente quando a gente espera um milagre ou a gente pede algo para Deus, a gente já tem mais ou menos desenhado na nossa cabeça como que a gente quer que esse milagre aconteça. Como a gente pensa em detalhes desse milagre. A gente pensa que esse milagre ele deve ter, tem que ter 4 portas, tem que ser ano modelo tal, tem que ser cor tal, tem que ser tantos anos de uso, tal quilometragem. Ou quando a gente quer estar orando por um varão, por uma varoa, tem que ter cabelo, tem que ter olhos verdes, tem que ter, né, um porte atlético. E a gente tem esse costume de criar na nossa cabeça assim um padrão para o nosso milagre, um padrão para aquilo que a gente quer receber. Só que olha lá que interessante, lá no começo eu falei que Provérbios diz, não confie no seu entendimento, não confie no seu coração, confie no Senhor, entregue seu coração ao Senhor e não se estribes no seu entendimento, é o que a palavra diz, e reconhece Ele em todos os seus caminhos. E olha que interessante, Eliseu ele vai lá e chama um músico, um arpista para poder tocar enquanto ele profetiza, e quando ele profetiza, ele entrega uma palavra para os reis que estavam ali reunidos e fala, lá no verso 17, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água. E quando você pede água a Deus, naturalmente você imagina que vai acontecer o quê? Vai chover. E chuva vem com vento, né? Só que nada disso acontece. Porque para Deus ele não segue os nossos padrões. Deus ele não segue a nossa forma de enxergar as coisas. Deus ele faz como lhe apraz. Porque Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as circunstâncias. Então, talvez você esteja numa circunstância hoje na sua vida que você não vê nenhuma alternativa a não ser chuva, a não ser um milagre que caia do céu. Mas pode ser que o milagre não vai cair do céu, pode ser que o milagre vai brotar da terra, pode ser que o milagre ele não vai vir na forma de um vento impetuoso, talvez ele vai vir através de uma brisa suave.
E aí Eliseu lhe dá a seguinte instrução para os reis. E aí essa parte eu acho mais incrível, porque mesmo numa situação difícil, Deus ele ainda requer da gente que a gente tenha uma postura, que a gente tome uma ação. E Eliseu vira para os reis e fala assim: olha, cavem cisternas. Mas Eliseu ele não diz assim, cave uma cisterna. Eu não sei se você sabe o que é uma cisterna. Uma cisterna é usado para recolher a água da chuva. Que coisa mais louca. Se ele está falando ao mesmo tempo que não vai chover e não vai ter vento, ele manda cavar a cisterna, porque a cisterna é como uma lagoa. Só que ele não fala só para cavar uma cisterna, ele fala cavem muitas cisternas no vale. E aí esses reis ele tem que pegar todo o exército deles que já está cansado, com sede, e se deslocar para um vale e começar a cavar lagos, cavar lagoas, para captar a água da chuva, de uma chuva que ele mesmo está dizendo que não vai chover, que não vai acontecer. É incrível, né? Como Deus faz as coisas. E aí esses reis vão lá e cavam essas cisternas. E a palavra diz que isso ainda é pouco para Deus. Deus ele vai fazer brotar água, o vale vai ficar cheio de água. Mas isso é pouco, ele ainda vai entregar os exércitos nas mãos desses reis que se reuniram. E aí a palavra diz lá no verso 20, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio, descendo da direção de Edom e alagou a região. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida hoje, mas eu quero te fazer um desafio. A sua fé, uma fé audaciosa, muitas vezes ela não vai estar ligada à circunstância, ou todas as vezes ela não vai estar ligada à circunstância, mas está relacionada às cisternas que você está cavando. Talvez, e eu entendo isso, e por isso que eu estou compartilhando isso no seu coração, nessa noite, cave cisternas. Cave cisternas. Não importa qual é a circunstância da sua vida, cave cisternas. As cisternas, elas estão aí para comportar o milagre de Deus. Quando o profeta ele fala para os reis, cavem cisternas, vocês não estão preparados para receber aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Portanto, cave cisternas, se preparem além daquilo que você já se preparou até agora. Cave cisternas, porque não vai ter vento, não vai ter chuva, mas o Senhor irá trazer o milagre, o Senhor vai trazer a provisão. E eu não sei na sua vida hoje qual é a circunstância que está na sua vida. Eu não sei como que está o seu coração hoje. Eu não sei como que está nada na sua vida hoje. Você está aí assistindo essa palavra e eu quero dizer para você, quais são as cisternas que você está cavando? Você está olhando para a circunstância que você está vivendo agora e ela pode ser terrível, eu entendo. Ela pode ser difícil. Mas você está olhando para a circunstância e está se perguntando, Deus, por que você permitiu isso? Ou você está fazendo como o profeta está direcionando você fazer? Preciso cavar cisternas. Preciso estar preparado para o milagre. Preciso me esforçar um pouco mais. Preciso me esforçar um pouco mais. Eu preciso não ficar esperando as coisas acontecer, pegar a pá na mão e cavar a cisterna. Porque quando o milagre vir, o tamanho do milagre vai ser proporcional ao tamanho da sua cisterna. Vai ser proporcional ao tamanho da cisterna que você preparou. E essa palavra eu quero deixar para você, para que você entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Não confie no seu entendimento. Não confie na sua capacidade intelectual. Não confie na sua capacidade de fazer, de articular, de pensar, de ser criativo. Não confie. E reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E cave cisternas. Cave cisternas. Entenda que você precisa cavar cisternas. Deus muitas vezes ele não vai te dar o milagre simplesmente. Ele vai te dar uma pá para que você se prepare para aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Eu quero te abençoar, declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, declarar esse entendimento do Senhor sobre a sua vida e que o Espírito Santo te encha com mais entendimento, com mais confiança, com mais sabedoria, com mais discernimento do tempo e continue cavando cisterna. Deus abençoe e um grande abraço. Fiquem com Deus.